Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Bom, estamos aí assistindo todo esse cenário. Muitos irmãos estão preocupados, outros tristes, outros nem tanto. Outros irmãos em Cristo respaldaram esse atual momento que nós estamos vivendo, simplesmente porque talvez entendeu que seria a melhor opção, né? E alguém sempre diz, isso está acontecendo porque está na vontade de Deus ou no controle de Deus. Olha, Deus não perde nunca o controle, mas Deus não é responsável pelas ações dos seres humanos. Não, tanto homem quanto mulher. Deus não. Às vezes as pessoas tomam suas decisões e depois querem colocar Deus nelas. Não. Deus não assume decisão nossas. Se nós assumirmos uma decisão, tomarmos uma decisão que é agradável aos olhos de Deus, a sua vontade, Ele vai respaldar. Se nós tomarmos uma decisão que, aos olhos de Deus, ela não é uma decisão acertada e agradável, Ele não tem parte nela. Copiou? Mas eu tenho que concordar com aqueles que falam que Deus está no controle. Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Mas ele não está respaldando decisões erradas. Deus não respalda. Todo o atual cenário nós estamos discutindo. Por exemplo, eu estive conversando com uma pessoa e a pessoa fala assim, se eu tenho faculdade hoje é porque foi no governo de fulano, foi fulano que me deu. Falei, foi não. Fulano não te deu nada. Ele era o governo no momento que isso aconteceu. Tá? Porque quem pagou a tua faculdade fui eu, com o meu trabalho, com os impostos que eu pago. Esse fulano que você está falando aí, ele se preocupou em fazer outras coisas. Alguém vai dizer assim, não, por que você pode dizer isso? Olha, pessoal, muita gente, muitas pessoas, né, do norte a sul, leste a oeste do país, se tratando de Brasil, só ficam presos com aquilo que ele ouve em um certo canal de TV e ele não confere as fontes, se isso é verdade ou não. Chega um candidato ou chega uma pessoa, ele quer ser promovido e ele vai pagar por isso, se ele tem condições, porque ele tem um plano, ele tem um projeto. Copiou? Você acha que todas as notícias que passam na TV, elas são porque aquele canal de TV teve aquela vontade de ir lá fazer aquela notícia? Não. A maior parte dessas notícias são compradas a fim de se atingir um objetivo. Então, outra coisa que as pessoas elas se perdem e às vezes elas fazem as suas escolhas com os olhos e não com a razão, é quando as pessoas não estudam o todo. É igual eu disse uma pessoa esses dias, eu aceito a reclamação, mas quando os 360 graus, eles são observados, levados em conta. Não adianta eu pegar 25% dos 360 graus e falar, isso aqui está tudo errado. Não, tem que avaliar. O Brasil, nosso país, e muitas pessoas não sabem disso, não pesquisam, não estudam. Então eles ficam navegando no superficial. E é nesse espaço de navegar no superficial é que essa gente exploram. Eles exploram a nossa, digamos, inocência. Vamos jogar isso aqui porque eles não sabem mesmo, eles não vão querer pesquisar. Você sabe por que todos esses projetos sociais de inclusão das pessoas e tal está acontecendo no Brasil e em muitos países? Não é só o Brasil não, isso não é questão do Brasil não. Em muitos países, isso também é um modelo copiado também dos americanos, que você precisa distribuir a renda. Claro,
que no Brasil é um modelo um pouco diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem SUS. Você tem que ter dinheiro para pagar a sua saúde. Mas vamos lá, deixa lá os Estados Unidos no cantinho dele, vamos falar do Brasil. Sabe por que o Brasil está fazendo todas essas coisas e as pessoas pensam que é obra de um só homem? Claro que você tem que dar o mérito. Mas ao dar o mérito a uma pessoa, você não pode concordar com seus crimes. Se nós concordarmos, não, ele rouba, mas ele faz, nós estamos sendo incoerentes. Nós estamos aceitando ser lesado à luz do meio-dia. Isso é incoerente. Por que o Brasil está nessa? Porque o Brasil decidiu ingressar na ONU. E para ingressar na ONU, os países envolvidos precisam cumprir alguns critérios. E o critério dele é trabalhar a formação dos seus cidadãos, dos jovens. Quando um país investe em capacitação de jovens e adultos e tal, é um país que é proeminente a crescer e prosperar, porque terá pessoas com capacidade de pensar. O crente não pode aceitar e dizer Deus está no controle, é da vontade de Deus certas decisões, porque o que nós estamos assistindo nesses últimos dias, desde o 30 de outubro até aqui, não é a vontade de Deus não, tá, pessoal? Mas muitos cristãos respaldaram esse momento e agora alguns estão dizendo que é a vontade de Deus. Por exemplo, tem um rei aqui que reinou em Israel. Ele reinou, aqui está dizendo na história que ele reinou cerca de 55 anos. Por que um rei tão mau assim reinou tanto tempo? Por quê? Existe, pessoal, existe muita coisa em jogo. Deus poderia ter tomado uma decisão ali contra esse rei? Poderia. Mas a nação de Israel estava em risco. Então Deus deixou ele. Se você ler aqui, ó, aparece aqui na Wikipédia. Aparece aqui na Wikipédia. Se você observar aqui, ó, ali. Olha lá, ó. Só você pesquisar. Para você não ser enganado, você precisa ler a história. Eu estou citando o exemplo de um rei. Tem vários no mundo aí. Mas olha isso aqui, já que o nosso contexto é um contexto cristão. Olha a história dele aí. Está na Wikipédia. Diz que nem tudo é Wikipédia, você deve observar. Mas o que está contando aqui bate com aquilo que temos estudado em outras fontes. Ele assume aos 12, tá? Governou em Jerusalém. Os textos bíblicos informam que Manassés não exerceu a devida liderança religiosa que desempenhou o seu pai, promoveu a idolatria a Baal, reconstruindo os altares destruídos por seu pai. Seu pai destruiu os altares, tudo que tinha que não era adoração ao Deus de Israel, ao Criador dos céus e da terra, o seu pai destruiu para manter a adoração somente a Deus. O que ele fez? Ele reconstruiu os altares que o seu pai havia destruído. Está vendo aqui? Promoveu as práticas de magia, adivinhação, introduziu até mesmo nos pátios do templo os ritos, adivinhação, adivinhação ou divinação, profecia, previsão, intuição, palpite, pressentimento, é o ato ou o esforço de predizer as coisas distantes no tempo e no espaço, especialmente o resultado incerto das atividades humanas. A adivinhação busca determinar um significado ou causas ocultas. Tá certo? Então, essas coisas não eram aceitas por Deus. Introduziu até mesmo nos pátios do templo ritos e altares indevidos. Um dos extremos dessa chamada idolatria foi o sacrifício humano, tendo incluído seus próprios filhos.
Ó, ele fez passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, né? E usou de adivinhações e de agouros e de feitiçaria e consultou adivinhos e encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos de Deus, aos olhos de Jeová, para provocar a ira, segundo as Crônicas 33:6. Aqui, segundo o livro apócrifo, Vida dos Profetas, tá? Esse é um livro apócrifo, está dizendo aqui, que não está na Bíblia, tá? Pelo menos na minha não está. É a Vida dos Profetas, escrito por um anônimo judeu da Palestina. Comenta que Manassés não ouviu os profetas. E a tradição judaica menciona que ordenou a morte de Isaías, tá? Serrando-o em pedaços. E aqui está Manassés na política, tá? Então o que eu digo a você? Que, para nós encerrarmos aqui, a gravação ficou assim porque não tem outra maneira. Nós temos que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado, muito cuidado, quando nós ouvirmos as coisas e não olharmos apenas sobre um ponto de ótica. Nós temos que analisar o todo, analisar as intenções, as pretensões, o que se maquinam, tá? Existe. Se você estudar o comportamento de Manassés, tá? E analisar o comportamento de muitas lideranças cristãs, tá? Essas pessoas estão fazendo acordo até com o diabo. Leia com calma o capítulo, a partir do capítulo 8 do Evangelho de João, especificamente o capítulo 11, que falam como eles tramaram para poder tirar Jesus de cena. Vai lá. Dá uma sensação que não é tão importante você escolher o bem para fazer, é verdade? Jesus veio aqui fazer o bem e fez, curou o enfermo, deu vista aos cegos, fez o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o morto ressuscitou. Jesus fez diversos milagres. Outra coisa interessante que eu quero ser claro aqui, Jesus ele não fez milagre, não, aquele ali é crente, eu vou curar ele. Não. Para com esse tipo de criancice. Ele não fez isso não. Eu sou crente, eu devo ser curado. Devo sim. Há crentes que foram curados, há crentes que não foram. Jesus ele aperta ali também nos evangelhos, eu não sei se é o evangelho de Marcos ou de Lucas, ele diz que havia muitas viúvas em Israel. Mas quem que ele atendeu? Quem que ele enviou o profeta? Na Serepta de Sidom. Um país que nem de Israel era, de outras terras. Jesus também faz outra menção que havia muitos leprosos em Israel, mas ele curou Naamã, o sírio. Ele curou um general que era inimigo, que perseguia o povo judeu. Ele curou Naamã. Porque o general sírio, o general Naamã, como que ele descobriu, né, o Deus de Israel? Através de uma moça que eles raptaram na guerra, que ao atacar Israel, e pegou uma menina lá e colocou como serva na sua casa. Só que, pelo que eu vejo ali, era uma serva que eles ouviam. Ela disse assim, se o senhor fosse lá na minha terra, lá tem um profeta, ele vai curar a tua lepra. Naamã era tão leproso que ele era um homem que não podia estar exposto socialmente. Então, ele sofria com isso. E Deus, Naamã, acredita na fala daquela moça, uma serva, e vai ao encontro do profeta. E Naamã foi curado. Então, nós precisamos ter muita atenção naquilo que lemos, naquilo que ouvimos e assistimos. Boa parte das pessoas que respaldaram o resultado que nós estamos vendo agora estão arrependidas, mas já é tarde. Vamos
Se Deus não tiver misericórdia de nós, vamos enfrentar esse processo. E todos aqueles que respaldaram vão ter também que amargar as mudanças que virão. Você acha que a guerra que estava acontecendo ideológica aí era contra um homem? Não. Analisa com calma. Não era ele o culpado realmente. Não era ele o empecilho realmente. Não. Ele passaria com 8 anos. Não. Pesquisa direitinho que você vai saber. O combate não era diretamente a ele. Era a igreja. A igreja combate o aborto. A igreja combate a corrupção. A igreja combate aquilo que é errado. A igreja defende aquilo que é, se é meu, que é seu é seu. Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então cada um, ninguém deve tomar nada de ninguém. A igreja defende isso, a boa ordem, a justiça, o equilíbrio, a liberdade. Você compreendeu? E essas pautas da igreja, exceto alguns exageros, isso aí passa. Mas essas pautas, elas não atendiam certas classes. Nosso presidente, né, nesses 4 anos, ele apanhou dia e noite. Eles sabem, todos os pessoal de imprensa que fizeram essa perseguição acirrada contra o presidente, não é por causa dele. Ele sabe que existem homens de todo tipo de temperamento. Mentiram demais. Só que tudo tem um preço. E às vezes esse preço que é cobrado recai sobre nós. Se você ler a história dos mundos, das nações, você vai perceber que tudo está ligado a interesses. Não existe ninguém bonzinho. Certo? Por exemplo, de um lado eu prego a bondade, que temos que ter a bondade, a democracia, mas do outro lado eu desejo que seja eliminado aquele que não está alinhado a mim. Copiou? Não é um risco, não é um problema? Então é um negócio estranho. Devemos analisar isso com calma, porque podemos sofrer muitas sanções? Podemos. Vai haver leis mudadas? Vai. Eu observo aí que nosso presidente era obrigado a se explicar de tudo que era de bom até que fazia pra gente. Ele era obrigado a se explicar. Eu vou observar daqui pra frente se... Olha só, o atual presidente, que é o presidente Bolsonaro, por exemplo, foi um dos presidentes que foi muito mais convocado ou intimado a dar explicações em todas as... Foi o homem mais provocado a dar explicações de tudo que estava fazendo. Eu estou vendo decisões que estão sendo tomadas aí, até mesmo antes da posse desse camarada aí, que eu não estou vendo ninguém dizer nada. Você acha que vai acontecer depois? Não estou vendo, não. Ó, uma das frases que eu esqueci, que eu ouvi falar num discurso essa semana, que eu estou gravando esse vídeo. Temos que combater os bolsonaristas nas ruas. Isso pode piorar. Isso é perigoso. O outro não podia dizer nada. O atual presidente, ele não podia dizer uma frase. Nossa, esse está entrando, nem entrou ainda. Fala o que quer. E eu vejo muitos da classe, né, dos juristas, né, até em níveis elevados, quietinho. Por que será? Muito cuidado com isso. Nós somos servos de Deus, mas nós não somos trouxa. Por muito tempo, nós fomos considerados como trouxa. Os crentes são os bocós, são os bobões. Mas os crentes foram crescendo.
Só que muitos crentes também gostam, no meio dos cristãos, tem os aventureiros, tem os mercenários, tem os lobos, tem os ladrões, pessoas interessadas que jogam dos dois lados. O mercenário, ele tanto trabalha do lado de Deus quanto do lado do diabo. Desde que o terreno seja favorável a ele, desde que haja algumas coisas, há muitos fazendo um acordo com o diabo, apertando a mão do diabo. Então, fique atento nisso. Vamos viver com sabedoria, vamos orar a Deus pela nossa nação, vamos pedir a Deus até por essas pessoas que... Jesus falou, orai para os vossos inimigos. Orai por aquele que vos persegue. Bendizei aqueles que vos maldizem. Está entendendo? Jesus mandou fazer isso. Você pode que Jesus fez o bem. O que fizeram com Jesus? Eu acabei de crer, o nosso atual presidente, ele sofreu 24 horas por dia querendo fazer o bem. É apenas uma observação de um servo de Deus, que eu não quero só o bem de uma parte, eu quero o bem comum de todos. Mas nesse cenário que eu estou vendo, ele é um pouco perigoso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós consigamos alcançar aí as respostas e que a justiça realmente seja cumprida. Porque o que eu estou vendo, a balança está pendendo só para um lado. Deus abençoe a tua vida. Se falamos numa próxima.